Então vamos lá. Começando pelo vídeo do Milton Santos, né, aquele documentário. O documentário em si ele não fala sobre ah, os investimentos na educação, né, como isso tem afetado, mas fala na sociedade geral sobre que eu vi ali mais três tópicos, né, que eu posso botar aqui como o capitalismo, também fala sobre globalização e também com um tópico assim, né, junto com o capitalismo, então eu acho que eu vou botar até uma setinha aqui. Fala de consumismo. Fala de consumismo, né? No vídeo dá pra ver bem a crítica que o próprio Milton Santos faz, né, a esse consumismo exagerado, a, a esse foco só no trabalho, esse foco só no dinheiro que hoje o mundo está se tornando, né? Que é essa parte mais do capitalismo e como isso vem afetando principalmente os mais pobres, né? Como isso vem afetando principalmente os países do terceiro mundo, que são bastante explorados por isso, pelos países de primeiro mundo, né? E, e como essa concentração de renda nos mais ricos, né, afeta os mais pobres. É, faz uma crítica também a essa globalização que é vendida pra gente pelas mídias, né, pelas redes sociais também. E, e faz uma distinção entre três globalizações que existem hoje no mundo, né? É, a primeira globalização, a primeira globalização seria a, a opa, globalização como querem ver, propagandas, vou botar aqui. Então, é a globalização que na verdade mostram pra gente através da propaganda, através das mídias, através das redes sociais, né, que é aquela glamorização, que é tudo bonito, todo mundo pode tudo, certo? A segunda globalização, vou puxar assim a setinha. A segunda globalização é a globalização como ela realmente é. Então, é, no vídeo fala bem, né, que é uma globalização que na verdade causa mais uma disparidade social, que é uma globalização mais pervertida, justamente por sempre explorar o mais pobre, certo? E a outra globalização que seria, na verdade, só chama no vídeo ali de outra globalização. Que ele também não diz o que seria essa outra globalização, ele mais cita, né, que seria um outro tipo de globalização. Então são esses três mundos de globalização que a gente pode ver, certo? E, e a mídia, ela trabalha como uma intermediadora desse tipo de globalização. Ou seja, a mídia, ela traz na, nas suas notícias, nas suas propagandas, certo? Na verdade, ela não cria essa disparidade por ela mesma. Ela apenas repassa o que as grandes empresas ou grandes governos querem, né? Que na verdade é essa disparidade. Então, ela é uma mídia mesmo, né? Ela faz uma intermediação. Ela passa do grande para o pequeno, para os pobres, e acaba que a população pobre acha que tudo que está acontecendo é glamuroso e que, pelo meu ponto de vista, né, que acabam sendo os errados da vez, né? Sendo os errados que não estão conseguindo chegar àquele patamar social ou assim por diante. Fala também no vídeo ali
sobre como a tecnologia, deixa eu botar em maiúsculo, tecnologia vem de certa forma ajudando essas pessoas de agora menos desfavorecidas, né, como aquele documentário como aquela parte da favela, como a parte dos índios lá que tava mostrando que como a tecnologia vem favorecendo a opinião dessas pessoas, né? Porque hoje com o barateamento, né, não sei se isso é uma palavra, mas eu vou botar aqui. O barateamento das tecnologias, cada pessoa tem o direito de dar a sua opinião e expor ela na internet, né? Que hoje é um grande, talvez, não sei se é ainda, mas daqui pra frente vai ser, talvez, até o maior consumo das pessoas será a internet e não a TV em si, né? E isso é uma coisa que a gente discute bastante na educação também, sobre o acesso, né? Então as tecnologias também dão acesso, vamos dizer, para a internet, acesso para as pessoas usar a internet e também ver o outro mundo, né? E acesso também para postar as coisas, certo? Muito foi discutido também sobre isso na educação, em outras aulas, que, vamos dizer, até em 2000 ali, na década de 90, né, existia internet, existia computadores, mas era bem para poucos, né? Na verdade, a internet, os computadores eram mais localizados nas universidades, certo? Então, para fazer algum estudo com internet, com computador, tinha que ir na universidade. As coisas que eram postadas eram muito mais, era bem por poucas pessoas, por poucas instituições, certo? E com o tempo, né, vamos dar exemplo agora em 2020, qualquer um posta o que quiser, então a gente tem acesso a várias informações. Tem lados bons e tem lados ruins, né? Na educação, eu tô falando. Lados bons é que todo mundo tem acesso agora, todo mundo pode falar o que quer, e que isso não tinha antigamente. E o lado ruim é que hoje qualquer informação ela não é muito verificada, né? Então a gente tem uma enxurrada de informações, uma enxurrada na área da educação, uma enxurrada de jeito de dar opinião, de, de falar até fake news, tudo, e isso não é verificado, né? Antigamente era mais restrito, só que como as universidades detinham isso, a verificação era muito maior, né? Alguma coisa que entrasse na internet, algum material para estudo e tal, era muito mais verificado. Então eu estou fazendo paralelo assim com a educação. É, vai falando do texto também, né? Vamos passar por texto. Como o vídeo fala mais sobre isso, sobre capitalismo, sobre a globalização em si, né? Sobre as organizações em geral, não na educação, né? O texto ele já traz vou passar um risco aqui. O texto ele já traz uma parte mais na educação, né? Então vem falando que, né, falando principalmente como eu já tinha visto também, é, das organizações internacionais, né, como o FMI, né, que influenciam os países, né, principalmente terceiro mundo aí, a seguir certas formas, os tipos educacionais, né, certos metodologias, tal, para para ter sanções para esses países, né, para como são eh, os bancos mundial, como tem dinheiro, né, para conseguir ajudar esses países. É, no, no texto ali dá para ver bastante também que começa a falar bastante sobre o século XX, o início ali, né, do século XX. Também fala sobre a mudança do período da economia agrária para a economia industrializada, certo? Então, no século XX aqui, criaram-se novas teorias educacionais e acabou caindo aqui a gravação. Vou continuar de onde eu parei aqui dessa parte aqui. É, então, a gente está falando aqui também da passagem da economia agrária, da economia agrária
opa, agrária, ela passou para a economia industrial, né? Opa, vou fazer a flechinha aqui. Para industrial. Industrial. Só vou mover aqui para ficar bonitinho. Industrial, isso. E essa mudança também acarretou uma mudança na educação, né? Até porque né, tirando não só por esse texto, né, mas eu penso que a educação nos momentos históricos ela vem se moldando principalmente pelo modo econômico da sociedade, né? Então na economia agrária a educação até que podia ter um intelecto tal, né? Só que na economia industrial ela começou a ser mais prática, né? Então ela teve que ter mais especialização, certo? A pessoa teve que saber como fazer, né? A pessoa tem que saber se especializar em alguma coisa, né? Então, por quê? Porque as indústrias estavam começando a necessitar esse tipo de trabalhadores. É interessante ver que a educação, nesse caso, é voltada ao mercado, né? Principalmente agora no século XXI, no século XX, século XXI, com a industrialização, com o capitalismo, né? A educação está voltada bastante ao mercado. Então, é, muito se falou, né, em fazer trabalhadores, né, em alguns anos atrás aí, em formar trabalhadores para as indústrias, né? E aí, principalmente, tô falando mais no Brasil. E no texto ali também falou bem interessante a parte do da conferência internacional. Tava lendo aqui, não tava lendo direito. Da conferência internacional que aconteceu em 1990 na Tailândia, que foi organizada pela ONU, segundo o texto, né? Porém, com o Banco Mundial patrocinando, digamos assim, né? E lá eles dão uma cartilha, né? Então lá eles apresentam uma cartilha como deve ser a educação, né? Ou seja, como deve ser seguida a educação ao redor do mundo para um mundo melhor, vamos dizer assim. E essa cartilha diz que a gente diz que tem 4 pilares, né? Que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, certo? Então, é uma cartilha, um documento que ficou meio erradinho ali, mas não tem problema. Documento para ser seguido pelos países e como melhorar a educação pelo pensamento das organizações mundiais ali, né? Dos órgãos mundiais. É, isso também dita os parâmetros educacionais de cada país, né? E no Brasil não é diferente, certo? Então, na verdade, o que acontece muitas vezes, né, como no Brasil, a gente não tem uma educação talvez voltada para o brasileiro, né? E sim voltada para o que esses órgãos internacionais querem, né? A educação também ela é um instrumento muito político, é um instrumento de poder muito forte. Então, muito se sabe que investir na educação nesse sentido, né, de poder, de persuasão, vamos dizer assim, é, é importante para esses grupos internacionais, né? E é importante eles meter a mão ali e mexer os pauzinhos e conseguir controlar, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, também uma briga por esse poder na educação foi grande, né? E até uma frase ali que eu vi no texto que é uma frase do Banco Mundial, né? Que sobre como a educação pode tirar o pobre da pobreza, né? E já reflete também o que é educação para esses grupos internacionais, né? Que diz o seguinte: o uso produtivo produtivo do pobre é a maior arma para
tirá-lo da pobreza, né? Então eu vejo assim que é uma frase que parece ser bonita, né? Que o uso produtivo do pobre é a maior arma para tirar da pobreza, mas também reflete muito o que eles pensam, né? Que então para tirar da pobreza tem que trabalhar, 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 né? E na verdade a gente vê que não é bem assim que funciona, né? Então, os exemplos que a gente vê de pessoas muito pobres sendo ricas, né? É igual você pegar um exemplo de um cursinho que pega um aluno que passou no vestibular em primeiro em medicina e diz que é o melhor cursinho do mundo, né? Mas na verdade a gente esquece de ver os outros 60 alunos se eles conseguiram passar ou não, né? Então, pegar um exemplo só não reflete a realidade, né? Então, mais ou menos isso, né? Então, a reflexão que eu tinha que fazer era essa, que a educação, ela é... Vamos voltar para o Brasil agora, né? Ela também é comandada por políticas desses grupos internacionais, né? Que através de sanções, através de cartilhas, como a gente viu antes ali, eles ditam como deve ser a educação, né? E sempre voltada para esse meio mais capitalista, né? Para esse meio de produção, esse meio industrial. Então acho que era isso. Vou parar aqui.